Antes de começarmos, é importante deixar claro que este é um vídeo sobre o Dragon Ball clássico. Digo isso para que no final ninguém se assuste com a escala do Goku adolescente, porque ela é justamente o resultado da progressão construída ao longo dessa fase da obra. Um dos principais motivos que eu acho que as pessoas vão ficar assustadas com esse vídeo é o fato de que uma das escalas mais utilizadas é a escala da Versus Battle Week, que é uma escala muito nerfada. Muitas vezes, personagens como o Goku Super Saiyajin 3 são tratados como se fossem apenas multissistema solar, com uma velocidade cerca de 172 milhões de vezes a velocidade da luz, o que está completamente errado e não condiz com a progressão apresentada pela série. Inclusive no meu vídeo Goku contra Saitama eu utilizei essa escala mais nerfada justamente para evitar discussões desnecessárias e possíveis reclamações. Mesmo assim, não muda o fato de que, apesar dessas nerfadas, ainda assim Goku venceria. Aqui, porém, vamos seguir pelo caminho inverso. Nesse vídeo acompanharemos toda a progressão de Dragon Ball desde o primeiro capítulo, observando cada feito, cada multiplicador, cada crescimento em combate que constrói uma escala muito superior à normalmente atribuída, que coloca esse Goku como no máximo planetário ou nível lunar. Como eu percebo, o público brasileiro tem uma grande dificuldade em notar quando um personagem realmente fica mais forte. Vale lembrar um exemplo simples, quando se diz que no episódio 25 o Mestre Kami fez um feito nível estrela anã ao vaporizar a lua, que é muito diferente de você destruir a lua, muita gente simplesmente ignora que o próprio Mestre Kami treinou e ficou no mínimo algo entre 110 a 200 vezes mais forte do que essa versão desse capítulo. As pessoas simplesmente levam em consideração essa versão do Mestre Kami ao invés de ver o Mestre Kami que enfrenta posteriormente o próprio Tenshinhan. Isso acontece porque a maioria das pessoas não conhecem Dragon Ball. É como se fosse a Bíblia, muitas pessoas sabem da história, mas poucas pessoas de fato leram. As pessoas, no geral, acabam vendo quando é criança ou jogando algum dos jogos da franquia, como é o caso do Zeke Kakarot ou alguma coisa do tipo, e acabam tomando isso como de fato a série por completa. Some-se isso à cultura de LARP e basicamente nós vemos como o público fica se baseando inteiramente através de edits do TikTok. Quando se acompanha a progressão desde o início da série, percebe-se que a escala cresce continuamente. O erro de muitas análises atuais está em justamente subestimar Dragon Ball clássico ignorando a progressão apresentada entre os arcos dos personagens. Nesse vídeo eu vou apresentar essa linha de raciocínio passo a passo. Você poderá acompanhar como cada conclusão foi construída e entender por que, seguindo essa metodologia do início ao fim, os resultados finais vão ir muito além do que a comunidade coloca. Mas antes de eu iniciar os cálculos, também preciso explicar por que não utilizarei nem os poderes de luta oficiais, nem as escalas feitas por fãs. E o motivo é bastante simples. Apesar dos poderes de luta serem extremamente divertidos para nós fãs de Dragon Ball, eles simplesmente não representam de forma coerente a diferença real de poder entre os personagens. Ao longo da obra vemos repetidamente como pequenas diferenças de Ki produzem completamente superioridades diferentes. Um exemplo claro é Vegeta, com cerca de 24.000 de poder de luta, dominando completamente Dodoria, que possuía aproximadamente 22.000. A diferença entre eles é apenas de 9%, mas o resultado da luta é um verdadeiro massacre. O mesmo acontece quando Nappa, com um poder de luta de aproximadamente 4.000, humilha Piccolo, que possuía 3.500. Novamente, a diferença percentual é pequena, mas a vantagem demonstrada em combate é simplesmente enorme. Até mesmo durante o auge da saga Frieza, nós vemos como o Super Saiyajin de Goku, com aproximadamente 150 milhões, supera completamente Frieza em seu 100%, que possuía 120 milhões. A diferença deles era de apenas 25%, mas é suficiente para transformar uma luta equilibrada em uma batalha totalmente unilateral.
Sem contar o fato de ataques como o Kaioken aumentado 20 vezes com o Kamehameha, que superavam em muito o poder do Freeza nos seus 50% e pela lógica, deveria haver um matado tranquilamente sem problemas. Com a quantidade de treinos e aumentos de poder que existem no clássico e comparações entre personagens, se eu fosse de fato transformar isso em uma unidade de fato de poder de luta, seria muito, mas muito fácil chegar no nível universal já no arco dos Saiyajins, o que não acontece até o fim do arco do Freeza. Então, é importante saber que quando eu utilizar os dados, vai ser dados baseados na própria comunidade Power Scaling. Ou seja, quando um personagem realiza um Blitz, eu adotarei um multiplicador de 6,68 vezes para representar essa superioridade de velocidade, que é o quão rápido é necessário para você conseguir de fato fazer com que alguém não te veja ou consiga reagir. Além disso, como o próprio mangá e os materiais oficiais deixam em claro que o que aumenta simultaneamente força, velocidade, resistência e demais atributos físicos, esse mesmo multiplicador também poderá ser aplicado às demais estatísticas quando a narrativa justificar essa superioridade. Da mesma forma, quando um personagem derrota outro com extrema facilidade através de um One Hit Kill, utilizarei um multiplicador de 7,5 vezes. Novamente, o que fortalece todas as capacidades físicas em conjunto. Esse aumento não ficará restrito apenas à força bruta, podendo ser escalado também à velocidade e à resistência dentro da metodologia adotada durante este vídeo. O objetivo é construir uma escala única, consistente e baseada em uma única metodologia do começo ao fim, para que todos os personagens sejam avaliados pelos mesmos critérios, e esses também são os critérios que eu utilizarei para outras análises que vocês podem pedir aqui no canal. Com medo da lenda do Super Saiyajin, o Imperador Freeza ordena a matança de todos os Saiyajins, começando assim a reunir todos presentes no mesmo planeta. Bardock, ao ter visões a respeito do futuro, acaba enviando seu filho diretamente para a Terra, e ali começam as aventuras de Goku em Dragon Ball Clássico. Claro, essa é a versão original, posteriormente isso foi mudado no Super, e basicamente virou a mesma origem do Superman. Força: consegue lançar um tronco de árvore e quebrá-lo com facilidade. Mata um peixe apenas com um golpe, levanta um carro e o arremessa, destruindo completamente sua parte dianteira. Quebra o crânio de um dinossauro, caça um lobo para o jantar, levanta uma enorme rocha e a destrói. Pouco depois, levanta uma tartaruga gigante e pretende fazer o mesmo que fez com a pedra. Mata um urso gigante do tamanho de uma casa. Arrebenta uma porta. É mais forte que o Long. O Long foi capaz de provocar terremotos que sacudiram toda a aldeia. Alguns podem dizer, mas isso aconteceu quando ele estava transformado, essa forma não pode ser usada para escalar sua forma base. Entretanto, isso não é verdade, o próprio Long afirma que a sua transformação não altera seus atributos físicos, apenas modifica sua aparência. Pelo que vemos, o tremor causado corresponde a no mínimo um terremoto de magnitude 4.6, já que afeta toda a vila de uma maneira moderada. Um terremoto desse porte libera aproximadamente 2,3 megatons de TNT. Vale destacar que o Long realizou isso apenas caminhando, sem qualquer intenção de causar destruição. Considerando sua potência máxima, isso seria cerca de 6 vezes maior, chegando a aproximadamente 14 megatons de TNT. Mas esse ainda não é o nível máximo de Goku, mesmo estando com fome conseguiu enfrentar Yantia e eventualmente superá-lo. O mesmo Yantia que foi capaz de lançar Goku contra 4 pilares de pedra, destruindo todos eles. Mas o argumento mais importante, considerando o medo e como o Long estava receoso de enfrentar Yantia, nós poderíamos dizer que a diferença entre os dois seria de aproximadamente 2,5 vezes. Isso coloca Yantia em uma potência de 35,1 megatons de TNT. Como Goku é superior a Yantia, sua potência seria o dobro desse valor, chegando a 70,2 megatons de TNT. Entretanto, esse cálculo considera Goku enquanto ele ainda estava com fome. Sua condição normal, ou seja, totalmente alimentado, seu poder seria novamente o dobro, alcançando uma potência de 140 megatons de TNT. Entretanto, isso não é tudo.
Na segunda luta contra Yantia, Goku se demonstrou ser muito superior ao próprio Yantia. Além disso, como foi demonstrado, Goku enfrentou adversários como Yantia e outros inimigos cada vez mais fortes. Os Saiyajins se tornam cada vez mais poderosos à medida que continuam lutando. Ou seja, Goku durante um combate vai ficando progressivamente mais forte até conseguir vencer. Por isso, o valor anterior de sua potência deve ser ainda maior ao final do arco. Entretanto, não podemos afirmar que ele tenha ficado 3 vezes mais forte. Uma estimativa razoável seria de aproximadamente 2,5 vezes, então isso resultaria em uma potência de aproximadamente 351 megatons de TNT. Com isso, Goku ao final da saga Pilaf alcança o nível Montanha Pequena com uma potência de 351 megatons de TNT. Agora vamos para o arco do torneio. O arco do torneio. Subjugar policiais não é um problema. Superar o Kuririn também não é um problema. Mesmo o Kuririn que foi capaz de matar um tigre de bengala. Com um único golpe, Goku nocauteia um super-humano. Também consegue mover uma rocha de tamanho considerável enquanto carregava 40 kg de peso. Posteriormente foi capaz de mover uma rocha cujo peso estimado é aproximadamente algo entre dezenas e centenas de toneladas. Com um salto comum, conseguiu alcançar a altura das nuvens. Também foi capaz de arremessar um homem extremamente corpulento. Um guerreiro experiente também não representa nenhum desafio para ele. Goku consegue bloquear os golpes de Jiran, ao mesmo tempo é capaz de feri-lo e lançá-lo a dezenas de metros de distância. Goku recebeu um aumento de poder, pois conseguiu destruir a prisão que o mantinha preso. Depois disso, ainda possuía energia o suficiente para destruir uma parede e continuar lutando mesmo após gastar uma parte considerável de sua energia para escapar. Ele consegue travar uma luta equilibrada com o Nan, mas posteriormente recebe um aumento de poder e acaba derrotando o próprio Nan. Embora fosse mais forte, Goku consegue enfrentar Mestre Kami e terminou a luta em empate. Por conta dessa escala não linear, torna-se praticamente impossível determinar com precisão exata o quão mais forte Goku ficou do início do torneio. No entanto, nós temos um porto seguro para balizar essa força, o feito definitivo do Mestre Kami ao vaporizar a Lua. Sabemos pela física que os cálculos que aparecem na tela determinam que para vaporizar e dispersar a Lua, é necessário uma potência de 791 ronatons de TNT. Como Goku empata com o nível máximo do Mestre Kami ao final do torneio, nós podemos utilizar o multiplicador oficial para descobrir a força física dele. As guias e até mesmo no mangá é demonstrado como o Kamehameha amplifica o poder do usuário em aproximadamente 2.2 vezes o poder original. Basta lembrar do Kid Goku subindo de 416 para 924 contra Raditz. Portanto, aplicando a engenharia reversa e dividindo o poder do Kamehameha lunar por esse multiplicador oficial, encontramos a força física básica dos personagens. Isso equivale a aproximadamente 359 ronatons de TNT. Com essa nova métrica oficializada, Goku encerra essa etapa da análise consolidando solidamente no nível Anã Marrom em seus atributos físicos e saltando para um nível ainda maior através do Kamehameha, mas ainda se mantendo no nível Anã Marrom. No arco da Red Ribbon, ele derrota 2 soldados, derrota o General Red, em seguida derrota mais 2 soldados. Também consegue desviar de disparos enquanto derrota outro soldado. Subjuga 3 soldados enquanto sequer levava a luta a sério. Após um novo aumento de poder, derrota o General Metálico, o mesmo adversário que anteriormente conseguia enfrentar Goku com sua força máxima, chegando até mesmo a demonstrar uma leve vantagem em alguns momentos. Depois disso, derrota facilmente todo o esquadrão do Ninja Murasaki. Humilhar um outro lutador e destruir uma parede com um único golpe. Também derrota o Robô Pirata, o mesmo que anteriormente havia conseguido enfrentar um Goku sério. Em seguida consegue ferir o General Blue e derrota outro grupo de soldados da Red Ribbon. Logo depois surge Tal Pai Pai, o assassino mais temido do mundo. Tal Pai Pai derrota General Blue com um único golpe de língua.
Como vimos ao início da análise, sabemos que é necessário ao menos 7,5 vezes mais força para você conseguir fazer uma one shot em um personagem. Além disso, é importante ressaltar que o Kuririn desse arco é pelo menos tão forte quanto o Goku do início do torneio 22, e além disso, o General Blue era ao menos do mesmo nível ou mais forte do que esse mesmo Kuririn. O fato de que Tal Pai Pai conseguiu realizar tudo isso apenas utilizando a língua é algo impressionante devido ao fato de que a força de um soco é ao menos 140 vezes maior do que a força de uma língua. Mas vamos considerar que, por exemplo, o fato dele ter atacado um ponto fraco diminua a força necessária por 3 vezes. Então, colocaríamos os 7,5 vezes sobre o General Blue, que colocaria ele com 2,68 petatons de TNT, e vamos colocar uma margem conservadora de que no total ele seja apenas 5 vezes mais poderoso que esse golpe utilizando apenas a língua. Então nós teríamos um nível de 13,48 petatons de TNT, sendo um nível Estrela Anã. Claro, o nível do Tal Pai Pai é muito superior a esse, mas eu vou tomar esse multiplicador baixo apenas para evitar mais e mais comentários, porque a escala ainda vai subir muito mais. O Pai Pai atinge Goku com o Dodonpa. O Dodonpa amplifica mais ou menos uma quantidade equivalente ao Kamehameha, então aproximadamente ele conseguiria causar um dano de 29,66 petatons de TNT, mas como Goku conseguiu sobreviver a esse ataque e posteriormente treinar na Torre de Karin, ele consegue superar por muito esse próprio Tal Pai Pai. E então, para nós termos uma margem conservadora, digamos que ele ficou apenas 2 vezes mais forte do que o Tal Pai Pai. Com isso, encerra a saga da Red Ribbon com uma força física de aproximadamente 29,66 ketatons de TNT e um Kamehameha estimado em 65,26 ketatons, consolidando-se firmemente em 4C, nível Estrela Anã. Após a derrota de Tal Pai Pai, Goku participa do torneio da Vovó Uranai. Diferente dos arcos anteriores, esse torneio não apresenta adversários que se destaquem por sua força física. A maior parte dos oponentes representam um desafio por causa das suas habilidades especiais. Truques com condições únicas de combate, como o Homem Invisível, o Homem Múmia, Akuman e por fim o próprio Avô Gohan, que é o único que de fato consegue dar um combate digno para o Goku. Por esse motivo não existe nenhum feito físico expressivo que justifique um salto de poder tão evidente quanto o obtido após o treinamento do Mestre Karin. Ainda assim, Goku permanece cool durante o arco inteiro, adquirindo mais experiência, refinando suas técnicas e demonstrando uma evolução constante, sem contar no treinamento prévio ao próximo torneio. Assim, é interessante colocar um aumento conservador de 2 vezes com relação ao final do arco anterior. É uma estimativa bastante plausível, e aplicando esse multiplicador, teríamos aproximadamente 59,33 ketatons de TNT, e consequentemente utilizando o Kamehameha, cerca de 130 ketatons de TNT. Goku no próximo arco de torneio consegue enfrentar Kuririn de igual para igual, Kuririn que pelo menos deveria ser mais forte que o Tal Pai Pai naquele momento. Além disso, no combate seguinte, Goku enfrenta Tenshinhan em uma batalha completamente equilibrada. Durante praticamente toda a luta, os dois trocam golpes constantes, tanto socos quanto chutes, sem que nenhum dos lados conseguisse estabelecer uma vantagem clara. Mesmo no desfecho da luta, ambos permanecem extremamente próximos em nível de poder, indicando que Goku e Tenshinhan eram essencialmente comparáveis naquele momento. Outro fator importante é Mestre Kami. Após os acontecimentos da saga da Red Ribbon e do torneio da Vovó Uranai, Mestre Kami voltou a treinar e é capaz de que nós possamos ver de que pelo menos ele deve ter ficado tão forte quanto o Goku do arco da Vovó Uranai, com uma força física de 59,33 petatons de TNT. Assim, é coerente assumir que Mestre Kami já tivesse ultrapassado esse patamar, mas vamos manter apenas esse patamar de 59,33 ketatons.
Entretanto, Tenshinhan demonstrou ser claramente superior ao velho mestre durante o torneio, embora Kami conseguisse enfrentá-lo durante um bom tempo graças à sua enorme experiência em combate. A diferença de poder ainda era evidente. De forma conservadora, podemos considerar que Tenshinhan possuía aproximadamente o dobro do poder do Mestre Kami. Como Goku lutou de igual para igual contra Tenshinhan durante praticamente o combate todo, sua força também deve escalar ao mesmo patamar. Assim, tanto Goku quanto Tenshinhan passam a possuir uma força física estimada em aproximadamente 118 quitatons de TNT, mantendo o multiplicador oficial do Kamehameha aproximadamente 261 quitatons de TNT. Na seguinte saga, o Goku demonstra um novo salto de poder. Logo no início, ele parte uma rocha com extrema facilidade. Pouco depois, enfrenta Tamborini e o derrota, praticamente o dominando o combate do início ao fim. Vale lembrar que Tamborini havia derrotado Giren com extrema facilidade, também superado sua principal técnica, que é capaz de conter os adversários em um nível de poder extremamente elevado. Em seguida, Goku consegue atingir Piccolo Daimao. Mesmo após essa derrota, Goku recebe um enorme aumento de poder graças ao Zenkai, e posteriormente ainda desbloqueia um novo aumento de poder ao beber a água divina. Graças a esse novo crescimento, ele derrota Drum de um golpe. Isso é extremamente relevante. Drum havia derrotado Tenshinhan com uma enorme facilidade. Vale lembrar que Tenshinhan possuía por volta de 118 quitatons de TNT. Agora vamos aos cálculos. Como demonstrado anteriormente durante o vídeo, para que um personagem domine completamente outro personagem e seja capaz de causar um blitz, é necessário 6,68 vezes o poder. Drum possuía então ao menos 792 quitatons de TNT. Como Goku derrota Drum com apenas um golpe, aplicamos esse multiplicador sobre o nível anteriormente estabelecido para Drum. Com isso, a força física de Goku passa a alcançar 5.944 quitatons. Mesmo assim, essa ainda não é a sua força máxima. Durante a batalha final, Goku consegue bloquear os ataques da parte de Piccolo Daimao, lançá-lo contra o castelo e até mesmo feri-lo em alguns momentos. Novamente, esses golpes acontecem enquanto Piccolo ainda não estava utilizando todo o seu poder. Quando finalmente passa a lutar seriamente, os dois travam uma batalha completamente equilibrada, protagonizando um dos melhores confrontos de Dragon Ball. Isso também é consistente com a obra, já que ambos estão extremamente próximos em poder de luta. Além disso, Piccolo Daimao possui outra afirmação extremamente importante. Em diferentes materiais oficiais, seja no mangá, anime ou guias e até mesmo no próprio japonês, é afirmado que ele possui poder suficiente para destruir a Terra com um único ataque casual. Um possível contra-argumento seria considerar essa afirmação como uma hipérbole. Entretanto, o próprio Akira Toriyama já declarou em entrevistas que evita utilizar exageros desse tipo em suas obras, preferindo demonstrar ou afirmar apenas aquilo que os personagens são realmente capazes de fazer. Portanto, dentro dessa metodologia de análise, essa declaração pode ser considerada válida para o escalonamento de poder. Mas claro, isso também pouco importa, afinal nós já vimos como desde o arco do Torneio 21 já eram capazes de destruir o planeta. Enfim, assim, se Piccolo estava utilizando apenas 30% do seu poder para resistir ao Kamehameha queima-roupa de Goku, que era de aproximadamente 261 quitatons de TNT, sua resistência e sua força física desse estado também escalam a esse mesmo valor. Basta então calcular a sua potência máxima linear. Se 30% corresponde a 261, então 100% da força física do Piccolo velho equivalem a 870 quitatons de TNT. Vale lembrar que esse ainda era o Piccolo envelhecido, indicando que a sua forma jovem alcançaria um nível ainda superior. Logo após recuperar sua juventude através das esferas do dragão, sua postura muda completamente. Piccolo passa a demonstrar uma confiança absoluta em seu próprio poder, afirmando diversas vezes que finalmente recuperou a força que possuía em seu auge. Além disso, sua diferença de desempenho em combate é muito evidente. Como nós vimos anteriormente com Drum, ele provavelmente deve escalar ao menos da mesma forma que Goku, alcançando também 5.944 quitatons de TNT. Após derrotar Piccolo Daimao, Goku sobrevive a uma
das batalhas mais violentas de toda a sua vida. Como já foi demonstrado diversas vezes ao longo da obra, os Saiyajins tornam-se significativamente mais fortes após recuperarem de ferimentos fatais. Considerando a intensidade desse combate, adotaremos uma forma conservadora de um Zenkai de 4 vezes, levando a sua força física de 5.944 quitatons para 23.779 mil quitatons. Ainda que, claro, o Zenkai não estivesse pensado para aquela época, é importante saber que, através do retcon, nós podemos sim utilizar os aumentos do Zenkai ainda no clássico. Em seguida, Goku passa 3 anos treinando diretamente sob a orientação de Kami-sama e do Sr. Popo. Durante esse período, aperfeiçoa completamente suas artes marciais, seu controle de Ki e suas capacidades físicas. Considerando a duração do treinamento e a evolução demonstrada durante a obra, é assumir de forma plausível que seu poder ao menos tenha sido duplicado a cada ano. É uma estimativa perfeitamente plausível e inclusive bastante conservadora, já que esse de fato foi o treinamento que o Goku mais aprendeu ao longo de sua trajetória. Como a quantidade de quitatons é tão absurda, nós iremos converter para foes, dando um total de 23,789 foes antes do treinamento e 190 foes após o treinamento. Antes de enfrentar Piccolo Jr., Goku demonstra sua superioridade ao derrotar Tenshinhan sem qualquer dificuldade logo após remover suas roupas pesadas. Como já dissemos anteriormente, é óbvio que Tenshinhan acabou treinando muito após esses anos todos e antes mesmo do arco de Piccolo Daimao terminar, ele já estava treinando para buscar a sua vingança contra o Piccolo Daimao. Tendo ele igualado ao próprio Goku com roupas pesadas, eu colocaria um total de 190 foes de poder total. Considerando que Goku sem pesos é capaz de se mover e Tenshinhan sequer perceber ao conseguir praticamente tirar o cinto dele, Goku sem o peso iria para diretamente 1271 foes, o equivalente a 1,27 kfoes. Durante a grande final contra Piccolo, ambos demonstram uma batalha extremamente parelha, trocando golpes físicos e ataques de energia, sem nenhum conseguir uma vantagem significativa em cima do outro. Entretanto, Piccolo não utiliza apenas ataques físicos. Ao longo da luta, ele disparava diversas vezes rajadas de Ki capazes de ferir gravemente o Goku. Como estabelecemos anteriormente para técnicas de Ki, vamos colocar o mesmo multiplicador do Kamehameha. Mesmo sendo atingido diretamente por esses ataques, tendo o peito perfurado e praticamente todos os ossos do corpo quebrados, Goku consegue permanecer vivo e continuar lutando. Após a batalha, Goku recebe aquele que provavelmente é o maior Zenkai de toda a etapa clássica do Dragon Ball. Considerando que ele nunca antes havia sofrido tantos danos, teve o tórax perfurado, múltiplas fraturas, exaustão extrema e permaneceu à beira da morte até o encerramento do combate. Considerando a gravidade sem precedentes desses ferimentos, adotaremos de forma conservadora um aumento de 10 vezes após sua recuperação, aplicado sobre o ápice da sua durabilidade demonstrados ao longo do combate. 10 vezes não é um número muito alto, você pode estar se perguntando. É maior do que os Zenkais normais que Goku sofreu ao longo da série. Porém, sabemos que na saga de Namek ele chegou a sofrer um Zenkai de 33 vezes após a luta contra Ginyu. Portanto, um multiplicador de 10 vezes é bastante conservador considerando o quanto ele se feriu gravemente aqui, sem contar que, mesmo ele, após ter relaxado os treinos para focar em cuidar de Gohan e Tite, ainda treinando um pouco era superior ao Piccolo que treinou esse tempo todo buscando o matar. Dito isso, a força física de Goku deve ir por volta de 27,96 kfoes, uma vez de que é 10 vezes superior à resistência que ele apresentou durante o torneio. 61,52 kfoe via o Kamehameha e pela primeira vez vemos o Super Kamehameha, deve multiplicar o Kamehameha pelo próprio valor do Kamehameha, dando um total de 135 kfoes.
Agora que já estabelecemos com relativa precisão a força base do Goku ao final da fase clássica, o próximo passo lógico da análise se torna muito mais simples. A velocidade pode ser escalada diretamente a partir dos mesmos referenciais físicos já aceitos dentro da obra. Como eu já disse ao longo de toda a análise, a velocidade também é aplicável pelas diferenças de força. Goku ao início do Dragon Ball clássico consegue enfrentar um urso, mas não é um urso comum, é um urso guerreiro. Então, tomando que ele ao menos seja 4 vezes superior a um urso normal, teríamos um total de 224 km por hora. E para realizar um Blitz, Goku deveria se mover ao menos a 1536 km por hora. Portanto, utilizando a sua velocidade máxima, já que ele fez isso de uma forma tranquila, colocaria 3073 km por hora, aproximadamente Mach 2,4. Mas ainda falta considerar outro feito. Mesmo estando faminto, ele supera Yantia. Mesmo o personagem consegue desviar de um raio de energia disparado por uma arma portátil da Tite, e também supera o Long, que ao final consegue percorrer 120 km em 5 segundos. Isso equivale a aproximadamente Mach 69. Mas o melhor feito é que, como eu já mostrei, os guerreiros superam o Long, que pode se transformar em um míssil. Mas alguns podem dizer que o Long não aumenta suas estatísticas com a transformação. Isso é verdade. Porém, deve-se levar em consideração que de fato ele se torna um míssil, e além disso, esse míssil consegue utilizar as capacidades básicas do Ki, as capacidades básicas do próprio Long. Além disso, um míssil de Dragon Ball não é comparável a um míssil do nosso mundo. Ele é muito superior. Basta observar o nível tecnológico da franquia, em que a Bulma, ainda criança, foi capaz de consertar uma arma de Jaco que conseguia ser mais rápido do que os soldados, que eram ao menos mais fortes ou tão fortes quanto Raditz. Consertou uma nave capaz de cruzar galáxias em um segundo. Tudo isso sendo apenas uma criança, sem contar as diversas mudanças na tecnologia, como as cápsulas e o fato de terem carros voadores. E uma arma portátil destinada a uma criança é capaz de evaporar com tranquilidade um dinossauro. Para realizar esse feito seriam necessários cerca de 29 a 70 toneladas de TNT, enquanto desviar esse disparo de energia exigiria reagir a uma energia equivalente a aproximadamente 24 a 80 toneladas de TNT. E vale reforçar, isso é apenas uma arma feita para uma menina. Além disso, existem, como eu falei, diversos veículos tecnológicos. Esses exemplos demonstram que a tecnologia de Dragon Ball é muito mais avançada do que a nossa. Isso implicaria que o míssil de Dragon Ball é muito mais rápido do que o míssil mais veloz do mundo, que atinge aproximadamente Mach 25. Considerando o nível tecnológico de Dragon Ball, poderemos trabalhar com 3 valores: ser 10 vezes superior, 20 vezes superior ou 30 vezes superior. Vamos então tomar um valor médio de 20 vezes superior, e com isso alcançaríamos um Mach 500. Mas além disso, nós devemos tomar em consideração que a arma da Tite é muito mais forte do que isso, e também muito mais rápida. Além de nós termos de fato em guias diversas afirmações de que de fato aquele é um raio de energia pura, de luz pura, nós devemos tomar em consideração de que devido à má vontade das pessoas com Dragon Ball, vamos tomar o menor valor possível para esse raio, dizer que ele é apenas 25 vezes mais rápido do que o Long transformado em míssil. Isso colocaria algo em torno de 1,4% da velocidade da luz. Como Yantia estava distraído e a 2 metros de Tite, considerei que sua percepção e capacidade de reação estavam reduzidas em aproximadamente 4 vezes, elevando o resultado para 5,6% da velocidade da luz. Além disso, ele claramente não estava lutando a sério, então aplicarei um multiplicador de 2 vezes, chegando a 11,2% da velocidade da luz. Por fim, considerando que Goku supera Yantia nesse período, aplicarei novamente um multiplicador de 2 vezes, resultando em 22,4% da velocidade da luz para Goku nessa fase da obra. Mesmo esse valor ainda está extremamente abaixo do salto de poder apresentado pela própria obra. Entre o arco de Goku e Pilaf, acontece um abismo de sextilhões de vezes em ordem de destruição.
No entanto, para evitar inflacionar os resultados, farei novamente uma estimativa extremamente conservadora. Em vez de utilizar esse crescimento integral, colocarei apenas um dobro de 2 vezes a velocidade. O Goku passa de 22,4 para 44,8% da velocidade da luz em velocidade de combate. Como foi demonstrado anteriormente, o Kamehameha duplica o estado anterior. Então coloquemos por volta de 98,56 a velocidade da luz, sendo para fins práticos um ataque de velocidade da luz. A partir do arco da Red Ribbon, a progressão torna-se relativamente direta. Como nós vimos anteriormente as diferenças da velocidade de Tal Pai Pai com relação ao General Blue e do próprio Goku com relação ao Tal Pai Pai, vamos para 33,6 vezes mais rápido do que a luz, aplicando ao final um multiplicador de 2,2 vezes, sendo aproximadamente 73,92. Novamente no arco da Uranai Baba por 2 vezes, sendo 67,2 vezes mais rápido do que a luz. Duplicamos esse valor com relação ao arco do torneio do Tenshinhan. Posteriormente nós temos 6,68 vezes a velocidade com relação ao Drum, que seria por volta de 897 vezes a velocidade da luz. Posteriormente, Goku derrota o próprio Piccolo da Irmã Oi, sendo 7,5 vezes mais forte do que Drum, e também é 7,5 vezes mais rápido do que Drum, tendo 6.733 vezes a velocidade da luz. Após a luta, nós colocamos um Zenkai de 4 vezes, e ele vai para 6.933 vezes a velocidade da luz. Após todos os acontecimentos do torneio, multiplicamos por 8 para ter um total de 215.470 mil vezes a velocidade da luz. Após retirar o peso, nós colocaríamos por volta de 1.439.339 vezes mais rápido do que a luz. E por fim, após o último Zenkai, 14.393.390 vezes mais rápido do que a luz. Inteligência. Em termos de inteligência não há nada extremamente impressionante, porém Goku também não é um idiota como muitas pessoas costumam dizer. Ele é capaz de aprender habilidades rapidamente, como quando aprendeu a pilotar uma moto em questão de segundos, mesmo sendo necessário cerca de 43 horas de aprendizado para uma pessoa comum dominar essa habilidade. Além disso, considerando as condições extremas e mortais das regiões em que estava, ele muitas vezes utilizou da sua tática de combate para conseguir fazer com que os seus inimigos começassem a ter dificuldades com relação ao ambiente. Esse nível de inteligência situacional coloca sua inteligência como decente, nem muito alta, mas também não muito baixa, sendo um pouco abaixo da média. Armamento. Goku não possui grandes fraquezas nesse aspecto. Seu principal armamento é o bastão mágico, um artefato que permite que ele alcance até mesmo a Lua. Fisicamente, Goku apenas possui o alcance corpo a corpo, porém seu Kamehameha presumivelmente pode percorrer a mesma distância do seu nível. Isso coloca em um patamar interplanetário. Inteligência de combate. Apesar de não ser altamente inteligente em termos acadêmicos, Goku compensa isso com um excelente instinto de combate. Animais selvagens não representam mais do que um simples aperitivo para ele. Ele possui precisão suficiente para lançar o bastão sagrado com uma extrema eficiência e salvar Bulma em situações críticas. Além disso, consegue lutar com lutadores experientes sem serem de fato uma ameaça significativa. Mesmo estando com fome, Goku consegue humilhar guerreiros experientes como Yantia, derrotar soldados treinados sem dificuldades. Policiais treinados também não são um desafio para ele. Ele consegue explorar fraquezas de lutadores e economizar sua energia durante o combate. Boxeadores experientes não são um problema para ele. O espadachim experiente tem dificuldades contra ele, especialmente considerando um ambiente extremo, onde Goku ainda conseguiu utilizar o frio extremo para congelar os seus adversários. O boxeador experiente é derrotado em apenas 2 golpes. O General Blue, um combatente altamente treinado, também não representa uma ameaça real para seu adversário. No segundo confronto, Goku consegue humilhar Tal Pai Pai. Ele também derrota facilmente o mesmo inimigo que havia humilhado o General Blue. Na sua primeira luta contra esse nível,
Ele consegue enfrentar o Mestre Kami bem no início da série, consegue empatar com ele, que é considerado o deus das artes marciais, colocando assim como seu QI de extremamente alto em relação a combate. Com relação à estamina, nós podemos ver que de fato Goku possui uma estamina extremamente acima do normal, conseguindo nadar cerca de 2 dias sem parar para o contexto do torneio de artes marciais um dia após a inscrição e as preliminares já ocorrendo no mesmo dia. Ele conseguiu ainda assim participar das duas, estando há 2 dias nadando. Habilidades, características físicas sobre-humanas, sentidos apurados, acrobacia e maestria em artes marciais, manipulação de Ki, manipulação e projeção de energia, nulificação de hacks. Se Goku ou qualquer outro usuário de Ki for mais forte por muito ao seu adversário, o que anula automaticamente qualquer habilidade de hacks, seja a habilidade qual for, não limitada ao Ki, uma vez de que até mesmo a magia que não possui nenhuma relação com o Ki pode também ser anulada. Manipulação de luz limitada. As explosões e rajadas de Ki, como o Kamehameha, são descritas na obra como raios de luz. Essa propriedade luminosa permitiu que, no material oficial do anime, Goku vencesse o vilão Shura mais adiante na história, já que o adversário possuía fraqueza contra a luz. Criação de matéria limitada e aura. Manipulação de estatísticas limitada. Desenvolvimento acelerado. Longevidade. A expectativa de vida dos Saiyajins é ligeiramente mais longa que a dos seres humanos. As crianças Saiyajins permanecem com aspecto jovem por muito mais tempo e depois passam por um estirão, atingirem a idade adulta. Eles se mantêm biologicamente no ápice físico até os 80 anos de idade. Nível de poder reativo e amplificação passiva de estatísticas. Característica biológica dos Saiyajins, eles se tornam rapidamente mais fortes e adaptados ao decorrer de uma luta à medida que enfrentam oponentes poderosos, além de receberem um aumento massivo e permanente de poder logo após se recuperarem de lesões quase fatais. Mímica de poderes. Goku possui a capacidade extraordinária de copiar e até mesmo dominar técnicas complexas de energia ou de combate após testemunhá-las uma única vez, assim como fez ao aprender o Kamehameha instantaneamente após ver o Mestre Kami utilizá-lo. Quebra da quarta parede limitada demonstrou a capacidade de interagir diretamente com elementos metanarrativos da obra, conseguindo até mesmo quebrar fisicamente painéis do próprio mangá durante a sua luta contra Yantia. Regeneração média-baixa, capacidade de regenerar membros específicos. Caso a cauda de Goku seja arrancada, ela possui a propriedade de crescer novamente com o tempo, especialmente quando o personagem é submetido a uma situação de extremo perigo. Telecinese. Usuários de Ki possuem a capacidade natural de utilizar a telecinese. Absorção de radiação, capacidade biológica de absorver ondas e raios específicos. O Goku absorve as chamadas ondas Bloods, geradas pelo reflexo da luz solar na lua cheia, utilizando essa radiação para desencadear a sua transformação no modo Ozaru. Destruição da matéria em nível subatômico. Causalidade tipo 1. Os personagens de Dragon Ball possuem uma independência temporal básica, demonstrando que mudanças ocorridas na linha do tempo no passado não afetam diretamente a existência atual do personagem de forma imediata. Possível existência abstrata tipo 2. Essa é algo mais interpretativo, porém, como se passa no mesmo universo de Dr. Slump e por extensão conexão com o mundo de Dragon Ball, os personagens são manifestações diretas das ideias concebidas pelos seus respectivos autores. Está demonstrado nas obras que qualquer conceito concebido pela mente do autor dá forma física e cria a realidade dos personagens. Se o Akira Toriyama altera a ideia original na sua mente, o personagem muda instantaneamente de forma, traço e comportamento para refletir essa nova ideia. O próprio Akira Toriyama aparece como um avatar físico no mangá, o que reforça a ideia de que os personagens nascem das ideias dos autores. Criação de imagens residuais, influência social passiva, criação de campos de força, percepção extrasensorial nível subjetivo. Goku refinou o seu sentido do que é um nível tão alto que foi capaz de sentir a energia maligna de Piccolo Daimao e apontar com exatidão a sua localização geográfica, mesmo estando a muitos milhares de quilômetros da distância do vilão. Negação de regeneração.
nível médio alto e negação de imortalidade do tipo 1, 2 e 3. Demonstrou a capacidade de anular fatores de cura biológicos e imortalidades conceituais. Goku foi capaz de derrotar e matar em definitivo o Piccolo Daimao, apesar de que os Namekuseidins possuem uma regeneração que os mantém vivos desde que a cabeça permaneça intacta. Dano espiritual e destruição espiritual. Utilizando barreiras de Ki, ele consegue rebater ataques de volta para inimigos e, além disso, os usuários de Ki que atingem uma alta maestria ganham a capacidade de interagir fisicamente, tocar, causar danos, destruir entidades incorpóreas e almas diretamente. Apesar de não ser canônico, o filme do Janemba ainda é um material oficial, e Janemba é a encarnação do conceito da própria maldade presente na máquina purificadora, e ainda assim Goku é capaz de interagir fisicamente com ele. No GT, Piccolo é capaz de destruir almas e afetar elas através de ataques de Ki. Anti-hacks, resistência ao frio extremo e resistência à manipulação de gelo, capacidade de suportar ambientes com temperaturas congelando e ataques criogênicos sem sofrer danos ou congelamento, resistência à radiação cósmica, resistência à manipulação de radiação e resistência à manipulação de doenças. Habilidade decorrente de sua capacidade biológica de sobreviver e operar no vácuo do espaço, sendo imune aos efeitos nocivos das radiações estelares e cósmicas, bem como patógenos e enfermidades espaciais. Resistência à manipulação do medo e resistência à indução do medo, resistência a armas de fogo e resistência a armas brancas, resistência à manipulação mental, resistência à manipulação espiritual, já que o Ki é uma energia proveniente da alma. Controlar e fortalecer o seu próprio Ki envolve diretamente a manipulação e a blindagem do seu espírito contra ataques de natureza espiritual. Resistência à indução de paralisia. Os personagens de Dragon Ball também demonstram a capacidade de se liberar de técnicas de paralisia. Resistência à reflexão de poderes. Resistência à manipulação de gases. Resistência à manipulação de venenos e resistência à manipulação de toxinas. Resistência à manipulação ímpia e resistência à corrupção de tipo 2, já que seres dotados de Ki maligno manifestam uma aura demoníaca e são tratados como literalmente demônios. Como o que reflete o coração do indivíduo, seus ataques carregam essa energia corrompida. Resistência à redução de estatísticas via resistência ao Ki Inyo, Ki maligno. Capacidade de resistir ao Ki corrompido, que visa derrubar o Yu-Ki da parte do Ki do oponente. A técnica está que normalmente reduziria o Ki do alvo e o faria perder completamente a vontade de lutar. Manipulação de eletricidade, resistência à manipulação de calor, fogo e manipulação de temperatura. Resistência à manipulação da trama. Mostrou a capacidade de se libertar e agir além das amarras ou dos comandos diretos impostos pelo próprio mangaka dentro das páginas. Resistência à manipulação de força de vontade, resistência a venenos. Resistência à manipulação de medo e de dor. Resistência à destruição material em nível subatômico. Resistência à manipulação da realidade e os hacks dos dragões como Shenlong e Porunga. Goku e seres de patamares equivalentes tornam-se resistentes aos poderes das esferas do dragão, dado que a regra estabelece diretamente que o Ki anula qualquer hacks, incluindo até mesmo a manipulação da realidade, mas vale ressaltar alguns dos hacks de dragão que são anulados pelo próprio Ki. Resistência à manipulação da idade, resistência à manipulação da morte, já que o Mestre Kami planejava invocar Shenlong para eliminar Piccolo Daimao para sempre. O Long tentou desejar as mortes dos Saiyajins, mas o dragão não pôde realizar por limitações de poderes sobre seres superiores a ele. Resistência à transformação espiritual e dimensional, já que Porunga demonstrou a capacidade de mover a alma de Kuririn do outro mundo, uma dimensão espiritual superior, diretamente para a Terra. Resistência ao apagamento de memórias e manipulação de lembranças. Resistência à manipulação da realidade a nível sistema solar, já que as esferas do dragão funcionam como um código de trapaça cósmica capaz de distorcer a realidade, lançar a ordem cósmica no caos absoluto, como é dito pelo próprio Supremo Kaioshin. Resistência ao difusionismo, resistência à absorção da força vital, resistência à manipulação do destino, resistência à indução de informação, resistência à manipulação biológica, resistência à redução de estatísticas, resistência a dano mental
e etc, e etc, e etc. Há uma quantidade tão grande de anti-hacks e hacks que eu acabei até mesmo me embolando. No fim das contas, eu apenas gostaria de agradecer a vocês por terem visto o vídeo até esse momento e dizer que eu não seria nada sem vocês, porque agora esse canal está com 3.000 inscritos. Eu ganhei cerca de 300 a 400 inscritos somente com aquele vídeo do Gojo, então muito obrigado a todos vocês. Eu fiz esse especial não ser sobre alguma coisa mais profunda, uma análise mais séria a respeito de uma obra, a respeito de narrativa, justamente porque eu sei que muitos dos que estão presentes aqui vieram por conta desse vídeo, e esse vídeo é uma forma de agradecimento. Mas no fundo saibam que esse canal não foi feito necessariamente para Power Scaling. Claro, também é um dos temas que nós falamos, mas não é o tema principal. Esse é um canal que serve praticamente como um diário de bordo, e eu percebi ao longo desse tempo que toda vez que eu tentava levar o canal a sério, que eu tentava de fato fazer vários vídeos na semana, eu simplesmente travava. O meu cérebro meio que não funciona para isso. Pra falar a verdade, esse canal serviu sempre como uma forma de desabafo, de eu falar coisas que eu sempre quis falar e eu nunca tive pra quem falar, não tive pra quem pudesse escutar. E vocês, meus inscritos, são essas pessoas que escolheram estar aqui e escutar o que eu tinha pra falar, seja de power scaling, seja analisando Monster, seja analisando qualquer obra, seja analisando Bleach, seja analisando o que for. Vocês estavam aqui e estão sempre comigo toda vez que eu posto um vídeo novo. Muitos vêm inclusive me cobrar sempre que eu passo um tempo sem fazer vídeo para que eu volte com as fanfics, volte com as análises, volte com o power scaling, volte com tudo. Então, bem, muito obrigado de verdade a todos vocês. Pode estar até meio repetitivo, mas de fato eu não sei nem o que dizer. Eu jamais esperava que algum dia eu chegaria a ter 3.000 inscritos. E ter tantas pessoas comigo é uma honra a qual eu não posso mensurar. Eu não posso prometer o tempo, mas nós ainda nos veremos outras vezes. E assim, eu desejo a todos vocês que estejam com Deus e tenham um ótimo domingo.